Max Verstappen é o grande campeão da temporada 2021 da Fórmula 1. Mas mais do que isso, mostrou garra para vencer Lewis Hamilton no auge da forma física e emocional do inglês. Será que Verstappen já ocupa o top 5 dos pilotos mais talentosos dos últimos tempos, pelo menos das últimas 2 décadas? É o que vamos debater nesse vídeo. Gabriel e Evelyn, onde é que conseguimos já colocar Verstappen no panteão da história, no Olimpo? Como é que nós vemos, por exemplo, Vettel e Verstappen? Um tem 4 títulos, o outro acabou de ter um primeiro título. Mas em termos de talento, nós conseguimos entender que Verstappen já tem mais talento que Vettel? Verstappen tem mais talento que Raikkonen, bicampeão, que Hakkinen, bicampeão do mundo? Que Raikkonen, campeão do mundo? Onde é que nós conseguimos colocar esse Verstappen, Gabriel Curti? Eu acho que são 2 questões diferentes aí, né? O talento e aonde ele entra para a história. Eu sempre tento separar muito isso, porque eu acho que para a história vai muito mais o tamanho que o cara atingiu pelos títulos que ele conquistou. Então, para a história da Fórmula 1, eu acho que o Verstappen ainda está atrás do Vettel. O Vettel tem 4 títulos, né? O Verstappen ainda tem um só. Em questão de talento, eu acho que o Verstappen é melhor que o Vettel. Eu acho que o Verstappen é melhor do que o Hakkinen. Eu acho que o Verstappen é melhor do que muitos outros campeões do mundo. Dos campeões únicos do mundo, o Verstappen é o melhor. E eu acho que ele não vai ficar com um título só. Eu acho que ele vai ter mais títulos do que esse. Agora, para a história, eu ainda acho que vai demorar um pouco. Assim, ele tá no Olimpo porque ele é um campeão do mundo. Ele entrou no Olimpo. Agora, se ele vai subir de prateleira, só os títulos vão dizer. A primeira prateleira só tem Schumacher e Hamilton. Só eles estão na primeira prateleira, porque só eles têm 7 títulos. Quando a gente viu o Alonso conquistando 2 títulos sobre o Schumacher, muitos falavam que estava ali o novo heptacampeão, ou o cara que ia bater todo mundo. Chegou o Hamilton no ano seguinte, 2007, brigou com o Alonso, deu tudo que deu, caiu no colo do Raikkonen. Mas aí vimos que o passar do tempo não deu mais títulos ao Alonso, por exemplo, né? Mas muita gente coloca e fala que o Alonso, inclusive, é melhor que o Hamilton. Tem mais talento que o Hamilton e que as circunstâncias não lhe proporcionaram mais títulos. Verstappen, então a gente pode fazer essa comparação, inclusive. Essas pessoas estão corretas em falar que o Alonso é tão talentoso quanto o Hamilton? É mais talentoso que o Hamilton? O Verstappen, onde é que entra nessa lista de talentosos? Esse é um bom critério entre o talento de cada piloto e o que ele conquista, porque, por exemplo, no caso do Alonso, existem muitas questões ali com as decisões que ele tomou, principalmente com aquilo que aconteceu dentro da McLaren. Acho que aquilo é realmente um divisor de águas na carreira dele, né? Porque certamente se ele tivesse mantido um mínimo de habilidade, assim, se a equipe inteira, não só ele, mas a equipe inteira tivesse conseguido manter um mínimo de harmonia, ele teria continuado e provavelmente teria brigado com o Hamilton de novo pelo título em 2008 e assim por diante. Talvez ele tivesse tido mais chances de ser campeão. Tem aquele ano em que ele poderia ter sido muito campeão em 2010, né? Tem o ano que ele poderia ter sido muito campeão em 2012. Então, assim, aí são circunstâncias de duelos, força do carro, uma série de coisas. Mas ele teve a chance, né? Digamos assim, o Alonso teve a chance de pelo menos conquistar 2 títulos mundiais. Mas em termos de talento mesmo, eu acho que no caso do Alonso, acho que o Alonso é um dos pilotos mais completos que a Fórmula 1 já viu, né? É um cara muito forte de corrida, muito forte mesmo, um cara cerebral, um cara que conseguia matar os seus adversários ali, né, dentro da equipe, usando de todas as armas. Era um cara que transitava bem nesse estilo assim, de jogos mentais e tudo mais, e de grande talento. Talvez ele não fosse um cara classificador, né? Então, assim, isso é um ponto que eu sempre coloco com relação ao Alonso. Talvez ele não seja um cara espetacular em uma volta rápida, por exemplo, né? Então isso já tira um pouco, já destoa um pouco da avaliação que eu tenho do Hamilton, por exemplo. Eu acho o Hamilton muito mais completo do que o Alonso é, porque ele é excepcional
em classificação também, né? E esses anos de Mercedes têm tornado o Hamilton muito especialista em tudo praticamente, né? Então assim, ele é um grande classificador, é um cara que lê muito bem a corrida, é um cara que já não se abala, né, com o que acontece ao redor dele, que essa era um dos grandes pontos fracos do Hamilton no início da carreira dele, era que tudo que acontecia fora, fora das pistas tinha um grande impacto sobre o que ele fazia nas pistas, né? Ele sentia muita pressão, ele sentia... Não a pressão, mas assim, as coisas que aconteciam fora, né? A briga dentro da equipe, ou fora, ou críticas, ou isso, ou aquilo. Então aquilo tinha um grande impacto. Ou o fato da McLaren não deixar ele ser o que ele queria ser, né? Ficar tosando ele em todo momento. Então essas coisas tinham um impacto sobre ele. E a partir do momento que ele vai para a Mercedes, e isso acaba, ele muda também. Né, ele se torna o Hamilton que ele queria ser, né, e aí ele tem mais liberdade, me parece, de pilotagem, de entender a carreira, de entender tudo isso. Então, assim, aí nesse ponto é que ele cresce muito e passa uma boa parte desses pilotos aí, incluindo o Alonso, o Vettel, né, e mesmo o Schumacher. Para mim, na verdade, o Hamilton está à frente do Schumacher. Assim, obviamente, eles ocupam a mesma prateleira, mas em termos de talento, assim, na minha opinião, o Hamilton é melhor do que o Schumacher, tem mais talento do que o Schumacher teve no auge da carreira dele. O Schumacher era muito, muito talentoso, também era muito bom de todos os critérios, né, todos os quesitos, né, classificação, corrida. O que ele fez na Ferrari é algo absolutamente fantástico, né, de mudar a equipe, de colocar a equipe de novo com uma equipe vencedora, tirar daquela fila gigante de títulos, mas acho que o Hamilton ele acaba passando isso porque ele tem uma coisa que é o fato dele ter mudado a história da Fórmula 1, né? Então, assim, e isso é uma coisa que talvez ninguém consiga fazer como ele fez. Então, na minha opinião, por exemplo, é mais ou menos assim. Nós teremos alguns vídeos ao longo do final do ano, começo de 2021, falando dos piores e dos melhores, vocês vão acompanhar. Mas eu queria perguntar para Gabriel e para Evelyn, portanto, o seguinte. Na lista do talento dos últimos anos, como é que a gente coloca os 5 primeiros, Gabriel? Eu vou colocar o Hamilton em primeiro, o Schumacher em segundo. Eu acho que falando de talento, o Alonso é o terceiro. O Verstappen é o quarto em viés de alta total, assim, ele pode passar o Alonso com certeza. E em quinto eu coloco o Vettel, porque não dá para jogar fora o fato dele ter ganhado 1/5 dos títulos que a gente está colocando nesse período. Minha lista é exatamente a mesma do Gá, na ordem inclusive. E a sua lista, Evelyn? A minha lista é igual também, eu ainda coloco o Vettel à frente, mas é por causa dos títulos, né? Assim, acho o Verstappen um talento absurdo, acho que ele vai conquistar muito mais títulos, muito mais vitórias, vai fazer história na Fórmula 1, mas nesse momento, juntando títulos e talento, eu acho que não dá para desprezar o que o Vettel fez, então eu coloco ainda o Vettel à frente do Verstappen, mas o Verstappen está tranquilamente sentado nessa mesa, com Hamilton, Schumacher, o Alonso, o Vettel, sem problemas. Nikita não? O Nikita não devia nem estar nesse salão, né? Na verdade. Ele nem não se devia... pagar um ingressinho? Não. Você sabe... Não, desculpa interromper, só para fazer um comentário. O Mazepin é tão bom que eu já vim pronto para falar que ele fez uma das melhores corridas dele no ano. Aí eu lembrei que ele não tava.